Olá, paz e graça, seja bem-vindo ao canal Saber com a SUS. Superação diária, crescimento na fé espiritual, fé em Deus. Trazemos todos esses conteúdos para iluminar a sua mente. Juntos estaremos aqui para partilhar mais um episódio maravilhoso. Atenção, maravilhoso, testemunhos maravilhosos. Vamos estar aqui a aprender a ouvir e partilhar juntos. Se ainda não nos segue, fica deste lado, ative o sininho, clique lá e se inscreva para juntos crescermos. Pedimos o seu apoio em forma de comentários, sugestões de tema, para sabermos quem podemos convidar para o próximo episódio. E hoje não será diferente, trazemos um convidado especial. Sabe, quando Deus levanta, o mundo tenta fazer voltar atrás, mas quando Deus diz, sim, esse é meu, ninguém mais toca. E justamente esse convidado que o Senhor disse, ninguém mais toca, nós trazemos aqui para partilhar contigo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Contigo aí do outro lado e comigo, o convidado evangelista, homem casado, pai de 3 filhos, serve. Não é à toa que nós dissemos evangelista. É um servo do Senhor Jesus Cristo. Conosco o evangelista Horácio. Seja bem-vindo, Pai do Senhor. Paz, graça, irmã Suzy. Como é que está? Graças a Deus, está tudo bem. Amém. Também desejar a paz do Senhor Jesus a todo o público maravilhoso deste canal. Agradecer por este convite que me concederam de estar. Pedir a bênção de Deus que nos conceda o entendimento e sabedoria nesta nossa. Estamos felizes de receber nosso canal, onde partilhamos experiências, e hoje nós trazemos um tema, amados, mas um tema e tanto. Aquele tema que vai te fazer colocar a mão na consciência, aquele tema que vai te fazer perceber que vale a pena servir a Deus, porque sem valores nós não iremos conseguir ultrapassar pelas crises da vida. O nosso tema de hoje é valores cristãos em tempos de crise. Muitos de nós passamos por essas fases todas, mas como passar por essas fases todas, superando e andando de valor em valor? E desde já o nosso evangelista, para nós irmos mais a fundo desse nosso tema, gostaria de saber contigo, evangelista, o que seria valores do cristão, assim como o que seria a crise nesse contexto desse nosso tema. Muito obrigado pela questão. Falar de valores, no sentido geral, Sim. É falar daquilo que dignifica o indivíduo, aquilo que diz que este indivíduo é um indivíduo maduro, é um indivíduo instruído, é um indivíduo orientado, e acrescentando isto naquilo que é o valor de um cristão. Eu compreendo o valor de um cristão como aquele que ele se opõe àquilo que são os valores mundanos. Os valores cristãos são aqueles valores orientados segundo os princípios bíblicos. Porque sabemos, nós podemos encontrar lá em Gênesis 2, 24. Quando fala assim, podemos encontrar lá, sim. 24, que diz, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unirá a sua esposa, será uma só carne. Significa que o casamento é institucional divino. Sendo institucional divino, é dali onde nós temos a ordenança de Deus para poder se formar aquilo que é o princípio da criação, daquilo que é a humanidade, onde são difundidos aqueles são os valores cristãos,
assim como também aquilo que é o entendimento daquilo que é a orientação divina. Neste caso, vai dizer que basicamente os valores já começam na casa. A casa formada nessa passagem bíblica que acabamos de ler, onde o homem e a mulher deixarão e formarão-se uma só carne, trazendo aquilo que é a família. E aí estaremos a colocar aí os valores. Amém. Mas será que é possível existir uma família e não existir valores? Porque eu vi aqui a dizer os valores mundanos. Amém. Dizer que é possível, nós sabemos muito bem que falar daquilo que são os valores, os valores só podem existir enquanto existir uma família. Okay. Se formos a voltar um pouco para aquilo que é o fundamento, aquilo que é a Gênesis, nós vamos encontrar aqui, naquilo que é a ordenança de Deus, Deus instituiu a família como aqueles que deveriam andar de acordo com os seus princípios. No entanto, ao longo daquilo que é a trajetória, este homem, este criado por Deus, acabou se desviando e buscando auxílio fora daquilo que é a orientação divina. Okay. Daí que nós vamos encontrar estes valores a representar aquilo que é o mundo e encontramos esses valores a representar aquilo que são os fundamentos e princípios divinos. O que quer dizer que quando dissemos que o homem mudou, segundo o que o Amado acabou de dizer aqui no evangelista, nesse caso deu a brecha à crise, se for assim. Aí a crise teve uma porta de entrada. Mas aqui estamos a falar de valores da família. Mas se for para falar de valor no sentido pessoal, no sentido de uma única pessoa só, porque aqui vimos que valores do cristão, se não necessariamente olhar para a família, porque nós temos casos de pessoas que são casados, mas é a esposa que é crente, ou é o esposo só que é crente, ou até, se calhar, pior, o filho só é que é crente, os pais de lá nem são crentes. Como iriam conciliar esses valores? Tendo em conta que temos que é o indivíduo, Sim. que ele deve conservar, aqui são os valores, que eu vou passar aqui a citar alguns valores. Okay. O que tem a ver com aquilo que são os valores? Primeiro, o indivíduo, uma pessoa precisa decidir, ter uma decisão. Já chamaste a minha atenção. Meu Deus, como é que iria decidir? Vá mais a fundo, como é que seria? A decisão aqui referida é aquela decisão que o indivíduo toma para si mesmo, qual é o rumo que quer seguir, qual é a direção que quer tomar. Nesse caso, há uma escolha por fazer. Há uma escolha por fazer. Ok, se quer andar com esses valores ou não. Ou não. Ok. Porque se formos a ver, se este indivíduo decide por seguir os valores que estamos a dizer, valores cristãos, este indivíduo deve estar fundamentado dentro daquilo que é a oração. Ok. Então vamos só recuar um bocadinho, evangelista. Quais são esses valores que é para melhor sabermos como esse indivíduo deve andar? Alguns, porque claramente deve ser muitos, mas alguns dos valores, quais seriam os casos? Para este indivíduo, ele precisa ser um indivíduo decisivo. Okay. Segundo, deve ser um indivíduo que tem a oração como a chave principal. Okay. Ele deve ter aquilo que é a palavra dentro de si, que fora da palavra é preciso obedecer esta palavra que estamos a falar da obediência. A palavra dita aqui seria a palavra de Deus. Okay. Estamos a falar da palavra de Deus, que é este que é o nosso instrumento. Leva a fidelidade. Isso. Okay. E também fora disso temos que ter aquilo que é a comunhão. Okay. A comunhão entre os irmãos, a comunhão entre a comunidade. E também fora disso é preciso ter aquilo que é a santidade. Para que este, estando dentro daquilo que é a santidade, ele já tem aquilo que é o foco, que é a fé, que lhe sustenta, para não recuar, mesmo em momentos de crise, ele permanece firme. Porque sabe dizer que nesta caminhada sempre haverão esses momentos de crise, mas o que é que este, fundamentado na base dos valores e princípios cristãos, deve fazer para poder superar esses crises? É claro que ele pode até não vencer, mas ele deve permanecer firme e fiel naquilo que lhe sustenta como um cristão suficiente e maduro. Gostei desse, mas como é que está a dizer que é valores do cristão? Está a dizer que sem esses mencionados e dentre outros que existem por aí, esse crente, esse cristão que aqui mencionamos não iria caminhar. E se ele não iria caminhar, quando vier crise, quais seriam os tipos de crise, os, entre aspas, prováveis tipos de crise que
infalivelmente, se calhar, surge ou existe quase, posso dizer que em todas as famílias ou em todos os seres humanos, se calhar essa seria a fala certa. Quais seriam, porque nós falamos aqui dos valores, mas se formos a levantar a crise, quais seriam? Se formos a ver em termos de crises, Sim. que pode afetar este indivíduo que não seguia segundo os valores e princípios da Bíblia, nós podemos encontrar aquilo que são crises como emoções. Esse indivíduo pode manifestar emoções. E fora disso, pode, dentro dessas emoções, aquelas emoções não benéficas. Estamos a falar exatamente da questão das depressões. O indivíduo pode sofrer depressões, pode até sofrer suicídios. A depressão leva muito a Suicídio, neste caso, porque esse indivíduo não tem o que lhe socorrer em momentos em que passa essas situações de crise. Então, precisa deste indivíduo uma orientação. Ele, se não tem esta orientação, ele vai, de fato, passar dessas consequências, dessas situações. Estamos a falar dessa depressão, estamos a falar desse suicídio, estamos a falar esta introdução deste indivíduo numas situações em que estamos a encontrar lá aquilo que são vícios. Sim. E esses vícios podem ser um suporte, nas drogas. suporte para ele poder, para poder superar essas situações, a pensar que estou a buscar soluções que podem me dar um alívio, soluções que podem me dar um sossego, enquanto está cada vez mais se afundando. Encontramos, por exemplo, ultimamente, crises que em estudos dos psicólogos, eles enfatizam que esta crise é a crise que é 6 vezes mais. Estamos a falar dos jogos que aparecem ultimamente. Ih, meu Deus. Fora daquilo são as drogas. Essa crise é 6 vezes mais que a droga. Não estamos a falar do álcool, estamos a falar do tabagismo e outras drogas. Essa é a crise mais que leva as pessoas até chegarem ao ponto de suicidar-se. Por falta do quê? Por falta desta orientação divina. É terrível, estamos a perceber que qualquer crente, assim como um ser humano, precisa mesmo de ter esses valores para sobreviver. E a única forma de buscar, essa é a parte que me deixa mais feliz, porque a única ou a principal, poderia não dizer a única, mas a principal forma de buscar ou ter esses valores é mesmo seguindo a Jesus. Porque é a palavra, a Bíblia nos diz lá em Salmos, não é? Que a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés. Ela vai nos conduzir nos lugares certos. E lugares certos dificilmente nós vamos ter quedas. E se porventura cairmos, temos lá o nosso Deus para nos levantar. Ele vai nos sustentar, Ele vai nos levantar ao ponto de que superar. Eu percebi quando falamos de emoções que é muito forte. Depressão, então, antes achávamos que depressão era mais para até os que vivem fora de Moçambique, era o pensamento que nós tínhamos. E tínhamos a mania de achar que é doença dos ricos, entre aspas. Mas tem muita gente doente, muitos mesmo deprimidos e sem conseguir sair disso. E a forma mais fácil de sair disso, percebemos que é andar desses valores. Mas como é que eu vi aqui dos valores, como é que esse crente que tem valores ou deve ter valores, conseguiria sustentar-se em oração? Existe alguma forma de fazer essas orações? Como é que seria? Ou existem níveis, se calhar? Como é que seria? Falar daquilo que é oração, a oração é a ponte, é o que nos faz nos conectarmos a Deus. Porque se nós orarmos, é difícil nos conectarmos a Deus. Talvez voltamos um pouco mais atrás. O que é oração? Só para melhor entendermos, para o nosso querido lá que está do outro lado, quando ouvir e ver essa conversa, melhor entender. Falar da oração. Oração, já temos lá, oração. Significa que nós temos que proferirmos palavras. Palavras que têm aquilo que é valor, aquilo que tem a verdade tem um valor, aquilo que nos ajuda a podermos estarmos conectados. Estarmos conectados. A oração estaremos a fazer para quem nesse caso? Esta oração nós temos que primeiro evocar e fazermos aquilo que é adoração ao nosso divino primeiro. Amém. Nós evocamos o nome dele. Amém. Para podermos nos conectarmos espiritualmente. Okay. E quando nós nos conectamos, ali há uma atmosfera que cria-se
e dentro dessa atmosfera nós encontramos orações em níveis. Temos aquela oração carnal em que nós conseguimos perceber aquilo que nos dizemos, o que estamos a falar, porque ainda não subimos no nível. Enquanto nós vamos buscando, chegamos a outra face. Que esta face que é a oração, que eu posso aqui dizer, uma oração que nos conecta ao Senhor, que é a oração profética. Que esta oração, ela faz nos desligarmos totalmente de nós e estarmos a Ele. Nesta oração, até palavras que nós tiramos já não estão no nosso controle. Amém. São palavras que estão baseadas naquilo que é o nosso instrumento, que é a palavra de Deus, que nos conecta a Ele, porque a palavra de Deus tem o poder. Não há nada acima daquilo que é citar aquilo que são versículos bíblicos que nos fortalecem naquilo que é a sua palavra. Aí acabamos tendo a intimidade com Deus. Essa conversa e nos faz perceber que, afinal de contas, o espiritual existe. Porque existe aquilo de eu estar a orar e dentro da oração cessar. Cesso por quê? Cesso porque eu não entendo até que ponto eu tenho que levar esta minha oração e onde é que esta minha oração vai me levar. O que pretendo com esta minha oração. E não é sobre tempo de carga de oração. Não é sobre tempo. Qualidade da oração. E por que eu tenho que fazer esta oração? E por que esta oração deve me orientar? E por que esta oração deve me conectar a Deus? E por que eu tenho que sentir a sua presença? E por que eu tenho que ver que, na verdade, eu já estou conectado e esta oração está a trazer um benefício para mim. Porque no meio desta oração, no meio deste toque da mão de Deus, no meio de ouvir a voz de Deus, é dali que aqueles que estiverem ao meu redor, enquanto estiverem a orar, eles também vão poder ter essa energia, essa atmosfera que está ali a gerir, e eles também possam se conectar. É daí que nós vimos aqui nos valores, é preciso termos aquilo que é a comunhão, para podermos recarregarmos as cargas de um e os outros. Amém. Alguém pode estar com a intercessão neste caso. Sim, alguém pode estar com a espiritualidade baixa, necessitando de uma alavanca. A passar pela fase de crise que aqui mencionamos. Então, é nesta crise, olha nesta fase em que a pessoa vai poder perceber, afinal de contas, eu não estou sozinho. Há ainda uma luz. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós podemos apagar essas luzes. Sim. Aqui vai aparecer a escuridão. E nós podemos pensar que a nossa vista, se calhar por dentro tem a luz, mas a nossa vista não tem nenhuma luz. Nós podemos dar um exemplo agora, colocando a minha mão, fechando a vista. Vou ver uma escuridão. Por quê? Aquela escuridão, ela cega-me totalmente. Eu preciso uma luz. Amém. Esta luz já preciso de uma luz para poder me focar. Quando essa luz me foca, ela me traz a visibilidade. E essa visibilidade me traz a consciência de que, afinal de contas, não é tudo. Existe alguma coisa que pode me trazer a esperança. Que eu posso caminhar, eu posso ter a segurança, eu posso ter a fé, eu posso ter a certeza que, afinal de contas, ainda tem um futuro em frente que me espera. Amém. Estou feliz em ouvir isso, porque nós achamos que, olhando para esse exemplo da visão, achamos que, como estamos a ver aqui, nós aqui temos controle. Esquecemos que a atmosfera está a ajudar para nós conseguirmos ver. Mas já em Deus me faz recordar, Lucas 4, que nos diz que nós somos ungidos e fomos dados poder para dar vista aos cegos. Então, existe ainda uma cegueira espiritual por detrás de tudo isso que nós aqui mencionamos. Isso é muito bom saber que a oração nos leva a ter esta visão para não cair nesta cegueira. Mas aqui, para não deixarmos os nossos convidados, os nossos telespectadores confusos, só para voltarmos atrás, olhando para aquilo que são as crises. Mencionamos aqui depressão, suicídios, vícios, jogos, entre outros. Como é que esse crente que porventura passou por essa fase da crise, ou até está a passar por alguma dessas fases, como é que ele pode sair, ou qual seria o conselho que o evangelista iria deixar para este crente em particular, não só crente, assim como um ser humano no sentido geral que está a passar por essa fase, não sabe onde ir. Alguns até vão nas instâncias, entre aspas, não vou aqui mencionar onde se vai, à busca de uma cura e sem solução. Eu já ouvi testemunho de pessoas que fazem. Eu diria aqui a luz da palavra de Deus,
Vinde a mim todos oprimidos e cansados, que eu vos aliviarei. No entanto, enquanto nós termos esta luz, termos esse chamado de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, e atendermos essa chamada, temos paz, e percebermos que dessa chamada nós poderemos termos aquilo que é a solução da nossa crise e irmos ao encontro de Jesus Cristo, logicamente, com aqueles que estão maduros na fé para poder nos ajudar a caminhar. Conforme estamos a falar aqui daquilo que é a visão, estamos a falar daquilo que é a luz que aparece. Esta palavra é mais uma luz que deve acender no meio de quem não tem esperança, de quem não vê qual é a saída desta crise que eu estou dentro. É quando perceber, é quando ouvir a essa voz que te chama, passando dessas crises e atender essa voz e procurar perceber que é aquilo que é o acompanhamento. Porque primeiro tem que atender aquilo que eu chamar, aquilo que é a palavra que a pessoa inexperiente vai poder convidar e poder ter a paciência de poder andar atrás para perceber melhor como uma pessoa madura vai instruir, vai orientar à luz daquilo que é a palavra, porque aqui nos encontramos. Não é que nós não encontramos. E à luz da palavra vai ter uma orientação. Esta orientação não passa daquilo que nós estamos aqui a dizer. Primeiro, é preciso esta pessoa ter uma decisão. Porque se é uma decisão, é difícil. Como é que eu vou dar uma orientação a alguém que não sabe se decidir? Se quer ir para frente ou quer ir para trás? Coisas assemelhadas àquela semente que foi lançada na pedra. E ela não vai dar. É preciso nós mostrarmos clamas dele. Por exemplo, aqui dizíamos, é preciso que este indivíduo decida. Depois da decisão, qual é o passo a seguir? Nós temos orientar a este já passado desta crise, aquilo que é o passo a seguir, que é a oração. Ele tem que ter a oração. E atendendo e considerando que é um indivíduo que está no mundo, é um indivíduo que não foi instruído como orar. Nós encontramos, né, Mateus, Jesus Cristo a ensinar os seus discípulos. Quando eles disseram, pai, como é que nós vamos orar? E ele ensinou a eles. Sim. E nós pensamos que é uma coisa banal e leve. É preciso começarmos aquelas almas que aceitam de bom grado, aquelas almas que decidem abraçar esta causa, que é Jesus Cristo. Ensinemos como orar. Porque a oração é a arma fundamental. Como orar? Para a sua oração ter efeitos. Naqueles níveis todos mencionados. Sim, naqueles níveis todos. Sim. Ter efeito. Mesmo que seja uma oração carnal, mas é preciso ser orientado. Mesmo que seja uma oração em que a pessoa vai fazendo uma repetitividade daquilo que são as palavras. Nós encontramos lá, sim. Mateus 16, que diz, dá o Pai Nosso, sim. Está lá. Encontramos em Salmos 23. Então, ali podemos ganharmos aos poucos esse indivíduo, ensinando a luz da palavra para evitar o quê? Evitar com que este indivíduo cite ou vá à presença, buscar daquilo que lhe sustenta apenas. Esquecendo que para poder buscar é preciso uma conectividade. Antes é a adoração, depois da adoração, aí evocar e depois entregar aquilo que tem para frente. Porque se você não evoca, só vai para lá o que tem acontecido ultimamente. Muitas das vezes, quando nós temos crise, somos muito apressados. Estamos num mundo em que a dinâmica é outra. É outra, muito agressiva. Eu, quando chego, porque estou apertado com uma crise, eu tenho que chegar lá, dobrar os joelhos, Senhor, responde. Principalmente para nós que já provamos tanta coisa de bom que esse Deus maravilhoso tem nos feito. Okay. E quando estamos lá, isso não acontece só para aquele que não dá. Mesmo para nós estamos lá dentro. Crente, em algum momento, chega uma fase em que você dobra o joelho, acontece a coisa. Dobra o joelho, acontece a coisa. E depois, dobra o joelho, não acontece a coisa. E você fica irritado. É preciso ter paciência. Amém. Porque a palavra já nos diz. Há 3 respostas. Assim, espera, não. E nós temos que aceitar isto. E nesta instrução deste que está passando esta crise, é preciso também orientar-me nesse sentido. Há 3 respostas. Maturidade para aceitar todas. Esse é que é o problema. Maturidade para aceitar todas. Quando é vez de sim, estamos, glória a Deus. Sim. Quando é vez do espera, até que mais ou menos. Mas quando é vez de não, Jeová. E veja só, estamos a falar dessas crises para este que está a passar uma crise e necessita de uma resposta rápida.
E nós não estamos a mostrar esse caminho todo. Estamos a dizer que a oração, mas nesta oração ela pode ser respondida imediata. Sim. Pode não ser respondida imediata. Exato. Então, para ganharmos esta alma para Cristo, nós temos que instruir. Enquanto estivermos a orar, para não voltar para trás, não é só apenas uma só vez que você vai orar. É preciso ter uma resiliência, uma persistência, uma permanência. Daí que nós vamos encontrar aqui na palavra de Deus, que nos diz o quê? Orai sem cessar. A oração, ela deve estar lá como chama. Amém. Uma chama que não se apaga. Não importa o momento, o lugar. Estamos a passar momentos bons, momentos de crise, momentos difíceis. Nós temos que dizer, olha, Senhor, Amém. eu confio em Ti. Para nós que somos agraciados, abençoados, sabemos dizer que esse Deus é maravilhoso. E como E falando nisso, dizer que esse Deus é maravilhoso, por que que falo assim? Falo assim, isto também vai fortalecer aquele que quer experimentar este caminho. Experimentando este caminho, quando aparecem momentos bons, é preciso irmos dar aquilo que é o nosso testemunho, daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo na nossa vida. E quanto tempo nós esperamos para essas coisas é acontecerem? verdade, muitas vezes ouvimos aquele glória a Deus, já tem a resposta como tal, mas o tempo de espera ninguém sabe. E achamos que é tipo, pronto, já está. Enquanto que não, há muito trabalho, há muita busca. Mas olhando para esses valores, eu gostaria de saber, no tempo em que estás como crente, sabemos que és evangelista, já passaste por... quero acreditar que isso é gerado por algumas crises, mas qual foi a maior, uma, se calhar duas, que você disse, não, aqui eu chorei, aqui eu marquei uma oração em jejum de tanto tempo, como é que foi? Quais foram, se puder mencionar, e como é que foi? Eu vou dizer graças a Deus, porque Amém. nasci numa família em que a palavra sempre esteve lá. Amém. Aquilo que se diz, nasci na igreja. A famosa frase, que eu não concordo muito, não é? Nasci na igreja. Mas acontece que nesta caminhada, em momentos em que nós vamos andando, há uma outra coisa que nos escapa. Sim. Sobretudo aquilo que é a palavra. Muitas das vezes nós vamos encontrar as pessoas a irem na igreja, nasci na igreja, sei tocar instrumento, mas aquele, mas a essência de ir lá adorar, não temos dentro de nós. Por que digo isso? Vamos à igreja porque pai e mãe Estão lá. vamos por hábito, Estão lá. não somos convertidos. É isso. E Então, muitos que dizem que nasceram na igreja se convertem depois de adultos porque não perceberam que precisava quando crianças. é por aí onde eu queria chegar. Então, nessa caminhada toda, eu fui andando. Lembro-me muito bem dos dias. Perguntei ao saudoso meu falecido avô. Eu estou numa formação e a nossa religião, já que enfatizava muito a religião, a nossa religião é esta. O que é que eu faço lá onde estou? Ele deu-me uma orientação. Meu filho, vá aonde se achar que vai estar feliz. Nesse Então, caso, estava já a mudar de uma uma cidade. Saías de onde para de onde? uma província para outra. Ok. Neste caso, saía da província de Maputo para a Ok. província de Gaza para Ok. fazer os meus estudos. Nesse caso, que nasceste em Maputo, saíste mesmo por pagar dos estudos. Ok. Então, chegando lá, porque como dizia, passa aquilo que é a redundância, nasci numa família ou nasci na igreja. Então, Uma frase que só Deus. lá não podia parar. Por simplesmente ter mudado de uma cidade para outra. Eu tinha que dar continuidade a isto. Mas para isso eu precisava de perceber como é que eu vou dar esta continuidade. Qual é o ponto de partida. Então, indo nisto, eu fui naquilo que o avô me orientou. Sim. Mas depois dali, voltei, terminei a minha formação, fui colocado numa outra província mais longínqua que aquela. Chegado lá, eu comecei a frequentar a outra religião, a mesma, mas depois, com essa nossa andança e por falta de conhecimento, conheci uma irmã. Ok. Conhecendo esta irmã, então ela ia para uma congregação, eu ia para outra. Este domingo vamos para lá, aquele domingo vamos para Vai lá. ver. Então sentamos, estamos a fazer o quê? Eu não sinto nada lá, eu também não posso ir para lá. Então vamos deixar esta, deixar aquela, vamos a pegar a uma e vamos Falaste de congregar uma nesta. frase interessante. Não sinto nada lá. Parece que é uma dependência dos crentes.
É que o Misericórdia. que acontece em algum sabe? momento, aquilo que nós estamos a dizer, outro vai por causa dos instrumentos, outro É vai verdade. porque vai adorar, É verdade. outro vai porque alguma coisa pretende ter lá. É verdade. Então, chegando lá, não encontrando aquilo que quer, pode até recuar, mas para o meu Porque há caso, uma dependência. quando decidimos largar aquela e nos unimos numa, eu fui abrir a vista. Apareceu uma luz. Amém. Essa luz que apareceu focou exatamente na escuridão que estava em mim. Amém. Que dizia eu um domingo, vou para lá para passar o tempo. Mas ali fui instruído na palavra, fui compreendendo aos poucos a palavra, fui compreendendo. Mas nesta caminhada, como a palavra, quando ela é ensinada, sabendo que é um bebê espiritual, é preciso ensinar esta palavra como um bebê que já sendo alimentado com leite. Sim, verdade. Então, nesta caminhada, acabei tropeçando por não saber o que é que poderia fazer. Então, sofri de imediato acordo de comunhão. Que é doloroso para um crente. Quando há acordo de comunhão, eu procurei sempre o pai espiritual que me orientou. Então, o pai espiritual disse assim, vamos orar. Temos que ser fiel, vamos orar. O que nós vamos dizer é, você vai deixar de exercer o papel que está exercendo. Mas deve continuar a vir nos cultos. Que muitos, quando são acordados de comunhão, não fazem. Abandonam de vez a fé. Né? Acredita que nessa confusão toda acabou trazendo um constrangimento na minha vida. Falando daquilo que é a crise, eu até chorei. Chorei. Calhou aquilo, era no momento em que não tínhamos como os da terra de origem virem para cá para poderem dar assistência. Intervir na E situação. diziam que a via terrestre não está boa, então o voo está muito caro, Sim. então aguenta ali. Sozinho, longe de uma todos. das palavras dos meus familiares disse assim, abandona isso, vem para aqui. Aqui vamos procurar alguma coisa para você fazer. Mas acredita, porque Deus tinha um propósito. Amém. Me deu uma luz, conforme estava a dizer, apareceu uma Aí luz. vamos ver os valores já. Então fui lá, eu tive, uma sabedoria de tal maneira que me orientei e fui ter um pai espiritual e ele disse, vamos orar. E deu-me uma orientação. Amém. Faça daquela maneira. Acredita que nesta caminhada toda até fui intimado. Desde a minha nascença nunca fiquei nem nas celas. Mas eu fui intimado. Para responder. A pessoa que me intimou foi para lá com toda a família, eu sozinho, no meio de tudo isso. Mas eu orava. O Senhor, Amém. isto só vai terminar quando o Senhor quiser. E como vai terminar, só o Senhor é quem sabe. Amém. Até ali a pessoa dizia, tudo que você tem, vai ter que perder. Até ter que me dar uma mesada até o fim da minha vida. Misericórdia. Mas acredita, porque Deus tinha um propósito naquilo. Eu não temi. A palavra já nos fortalece. Não temas, porque eu estou contigo. Amém. Eu fiquei firme Amém. na oração, não abandonei Amém. a congregação, Glória continuei. a Deus. Sabe dizer que quando nós caímos, todo mundo está sempre atento. Sim, que ver, exatamente. Então, o que eu fiz? Permaneci. Fui lá aos cultos normalmente, fui lá fazendo aquilo que era preciso, recebi orientações, fui me restaurando Amém. e fui me restaurando aquilo que é a comunhão e voltei. Mas acredita que se não fosse aquilo que é o Espírito Santo, se não fosse Deus Não querendo, tivemos o evangelista. eu estaria- Jesus. eu não sei onde estaria. É verdade. Porque Mas sei do pior, E na veja verdade. só, no momento em que estou sozinho, não tenho alguém, aqui quero chamar uma atenção. A atenção que eu quero chamar é: os pais espirituais são mais fundamentais São muito e importantes. os pais biológicos. É verdade. Nós, em algum momento, podemos nos chatear, somos humanos, Sim. mas é preciso, em algum momento, pararmos, ouvirmos os pais espirituais. Amém. O que é que nos orientam? Amém. E seguirmos aquilo que nos orienta. Mas só para deixar bem claro, o que nesse exato momento seria pai espiritual? Nesse caso, se falamos de pai, você pode ter também mãe espiritual. O que seria nesse caso? Falando de pais espirituais, quando falo Sim. de pai, estou a falar de mãe e pai ao mesmo sim. tempo. Quero dizer, alguém que consegue notar a sua crise espiritual.
com a inspiração do Espírito Santo, ele consegue ver que este irmão não está bem. Sem necessariamente você ir ter com ele e contar. Aquilo que está acontecendo. Conta-me o que está acontecendo na sua vida. Eu conheci a sua dinâmica, mas sua vez que você está sendo fraco, já não está com aquele ânimo. Então, a este que me dá essa alavanca, a este que dá esse acompanhamento, a este que dá essa esperança, a este que dá, quer dizer, ele me mostra que há um futuro lá à frente. Não é tudo. Há um futuro lá à frente. Está doendo agora, mas há de sarar. É como uma ferida. Ela aparece quando nós colocamos lá o medicamento, quando nós movimentamos naquele lugar onde temos a ferida, vai doendo. Mas à medida em que você vai movimentando, o sangue vai circulando, as células vão se aproximando e aquela ferida vai sarando aos poucos. E você acaba sentindo mesmo que, afinal de contas, valeu a pena ter tomado esta decisão de estar resistente. E logo cheguei aonde não esperava chegar. Então foi um dos momentos muito difíceis da minha vida, quase nesta caminhada espiritual. Tinha tido outras crises, mas essas crises não, se calhar, ter muito mais a ver com a ligação espiritual. Eu já vou falar disso porque é uma coisa que me marcou tanto. E eu digo, falando sinceramente, pode vir o que quiser vir, como já diz lá, nós temos ali o Josué 24, ele já diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode vir o que vier, seja em palavra, seja em coisa física, seja em coisa espiritual. Recuar para trás, para mim já não há espaço. Não há espaço. Muito bom ouvir isso. Não há espaço. É que eu paro, reparo. Se superei aquilo. Não criei outro ambiente. Como qual? Um ambiente mundano, a qual eu me sinto feliz, a qual eu me sinto aconchegado. Agora, se eu abandono disso, é para onde? É para onde? É para essas crises que estamos aqui a dizer. Até para pior. Que eu suicido e é bem sabido por nós. Exatamente. É nós que estamos em Cristo, conhecemos a palavra. E se isso acontecer, é diretamente para o inferno. Misericórdia. Já não há mais nada. Misericórdia. Sim, a palavra já nos diz. Tende bom ânimo porque eu venci na cruz. No mundo tereis aflições. Então essas aflições, enquanto crentes, enquanto pessoas que acreditam, enquanto pessoas que têm fé, enquanto pessoas que sabem dizer que passo isto, que é a dor, de noite, mas quando amanhecer, aparece aquilo que é a felicidade, aparece aquilo que é a alegria. Amém. Então é isso que me faz permanecer, é isso que me faz incentivar aos demais que querem experimentar este caminho, aos demais que estão nesta caminhada, que crises sempre vão aparecer. Momentos difíceis vão aparecer, mas o que nós temos que fazer é resiliência, dobrar os nossos joelhos. Olha, há uma coisa aqui que eu quero frisar aqui. Quando nós falamos da oração, quando estamos num momento de crise e temos um alvo que nos tira do sério, não nos dá sono, não nos dá sossego, nós temos que apontar a nossa oração para exatamente aquilo, usando aquilo que a palavra de Deus quer arma certa. Senhor, está escrito na tua palavra que aquele que me buscar de todo o coração, amém, com arrependimento verdadeiro, eu estarei lá dele. Então, é assim. E nós temos que reconhecer uma coisa: a humildade tem que estar conosco. Porque já diz lá, 2 de Crônicas 14:7. 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, confessar os seus pecados e deixar de praticá-los. Esse é um segredo. Deixar de praticar. Queremos chorar, reclamar, mas sem deixar. Então ele diz, eu ouvirei na dos céus. Eu não sou daqueles que dão dele. Eu digo, Senhor, eu era prostituto, mas saí disto. E o Senhor disse, se você deixar totalmente e mostrar o verdadeiro arrependimento, eu ouvirei a sua oração. Então, ouça a minha oração. Amém. E eu insisto. A oração do justo. Insisto, porque sei dizer que é a promessa. Amém. Porque, sabe, nós vivemos com as promessas. E essas promessas, antes que elas apareçam, nós temos que persistir. Isso sempre buscar, ir atrás, sim, alimentar a nossa fé de todas as maneiras. Quando falamos de buscar, me faz perceber o crente de hoje, entre aspas, tem tido dificuldade com a fidelidade, por isso que queremos clamar, mas sem mudar, porque nós não queremos ser fiéis a Deus. A gente vai falar de fidelidade, a gente vai falar até da justiça. Hoje temos todo tipo de crente, principalmente quando o assunto é crise. Parece que o cenário já muda. Achamos que
é necessário ser justo em determinada situação e em determinada situação não. Qual conselho irias dar para esta situação? Para esta situação em que nos separamos, a palavra nos diz, se formos a falar de pecado, não existe pecadinho nem É pecadão. verdade. Todo é Pecado e pronto. Quando se fala de arrependimento, arrependimento significa humildade. Por que nós, quando oramos, dobramos nossos joelhos e curvamos nosso rosto? Aquilo é uma reverência. Ao mesmo tempo, é nos mostrarmos que nós somos nada. Somos pequenos. Nada. Grande é o Senhor. É verdade. Então, enquanto isto acontecer nas nossas vidas e nós reconhecermos que não existe outro, é claro que a palavra já nos diz lá, aquele que diz que não peca mente para si mesmo. Para si Mas mesmo. o que é que nós temos que fazer? A nossa insistência é procurarmos sempre pelo lado bom. Não há nenhuma congregação, não há nenhuma igreja que ensina as pessoas a fazer o mal. A igreja ensina o bem. Amém. Mas nós é que nos desviamos daquilo que é o bem, praticando o mal. Conforme estava a dizer aqui, que em algum momento pensamos que isto aqui posso fazer, Isso. isto não. Não há. Por causa Sim. da fidelidade, da justiça. O que é que eu tenho que por exemplo. reparar? Sim. O que é que eu tenho que reparar? Eu tenho que reparar para a palavra. Que Será que a minha diz. bússola me diz isso? Será que a minha bússola me diz isso? Aquilo que é o instrumento orientador me diz isso? Se não me diz isso, não convém que eu faça. Mesmo que doer. Não, mas vai passar. Um vendedor de drogas, enquanto eu quero a justiça, eu tenho que seguir aquilo que a palavra diz, que é a justiça. Vai doer sim, mas é para a sua correção. E é para ele aprender que, afinal de contas, este caminho que estou a seguir não é. Mas ao mesmo, porque se você diz, não, ok, é um drogado assim, vamos orar, Deus vai poder, quem vai poder te ajudar, isso não vai ajudar. Cada vez mais você vai criando alguém que vai te trazer problemas, não sei, daquilo que é a família, e você vai ver a sua espiritualidade aí ao final. Mas aí fiquei confusa uma parte. Uma coisa é ser vendedor, a outra, entre aspas, é ser drogado. Vamos supor que é drogado, ainda não chegou, graças a Deus que não chegue ao nível de vendedor. Sendo seu filho, e ele é aquele que se calhar no domingo também está contigo na igreja. Como é que iria agir? E tendo em conta que existe, se calhar, formas de como lhe socorrer. É exatamente por ali que eu digo. Quando alguma coisa é ilícita, ela deve ser o quê? Ela deve ser dita. Nós sabemos que a luz da lei nossa que se espelha muitas das vezes naquilo que é a palavra de Deus. Sim. O consumo de droga, existem aquelas drogas lícitas e aquelas ilícitas. O consumo de droga, ainda bem que somos cristãos, porque não queremos saber nada. Por que eu vou sustentar alguma coisa que eu digo não segundo a palavra? Mesmo que seja meu filho. Não faz. Não faz. Eu tenho que mostrar a ele que o caminho não é este. Mas se é um caso em que há uma maneira de poder lhe socorrer, dizia aqui, é uma família, está lá, não concordam. Minha esposa, o quê? Vai se calhar sustentar, eu não sustento aquilo que faz, porque é mãe, eu tenho que mostrar aquilo lado de mãe. Eu vou dizer assim, eu como cabeça. Então, para podermos recuperar este que está se desviando, o que nós temos que fazer é dar essa orientação. Conforme já vai quer dizer, a orientação é na base da palavra. Este filho deve ser um filho obediente. Quando nós falamos, vamos nos orientar. Nós queremos te ajudar. É para você sair da situação em que está, para poder entrar, okay? Entrar no caminho que dá. Quando eu lhe digo isto, vamos fazer. Quando digo aquilo, não. Se há uma rebelião, é aí onde está o ponto-chave. Se há esta situação, quando há uma rebelião, é uma situação em que eu digo, tens que mudar isto e não quero mudar. Sim. E se é uma questão em que tem a ver com aquilo que é justiça, eu entrego. A justiça resolva. Nós temos que ser pessoas exemplo. É claro que o mundo não entende as coisas. Difícil. O mundo não entende porque sempre vamos receber aquelas cotadas. Diz o quê? Nós vemos a palavra diz que enquanto vocês estão lá fora, o diabo também está lá. Está lá. Pode ser uma porta de entrada para poder abalar aquilo que é a sua fé. E se você aceitar, é claro que na parte espiritual, você vai fazendo aquilo que é orientação. Esta caixa de mão não sai senão em jejum e oração. Você vai orando, vai jejuando, vai colocando isso como propósito. Mas é preciso também partir para aquilo que é a decisão. Para poder o quê? Para poder sair disto. Porque senão não sai. E se você não sai, você é arrastado para aqui. E o que o mundo vai dizer? Também queremos ver. É cristão, mas qual é o cristianismo?
Não há nada. Então, é dali onde nós dizemos, não podemos tolerar. Se a palavra diz sim, vamos fazer. Se a palavra diz não, não vamos fazer. E, Ser fiel à palavra. no entanto, o que eu queria aqui talvez deixar era o seguinte. É claro que é difícil, principalmente para os que já vão abraçando a palavra enquanto adultos, enquanto sem aquela maturidade, sem compreensão da palavra. É sempre bom afiliar-se àqueles que entendem. E eles vão dando aquela orientação. Como chegar até lá. Eu aqui estava a dizer em relação àquilo que é os princípios, né? Sim. Aquilo que é a decisão, a oração, a persistência, essas coisas todas. Mas é preciso também orientarmos essas pessoas no sentido de, se, por exemplo, é um indivíduo que fuma, o que é que nós temos que fazer para essa pessoa não fumar? Nós temos que orientar essa pessoa. É verdade. A luz da palavra diz que é pecado. É pecado. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que orientar. Apartar-te já, o salmista lá, em primeiro Salmos 1, já diz lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, não se assenta no dos caminhos de dor. Nessa tem um caminho dos pecadores. Então, mas tem prazer ao Senhor. O que nós temos que fazer é buscar esta pessoa e lhe dizemos, essas amizades não vão te ajudar. Enquanto você vem para aqui, depois vem para lá, você não vai mudar. É preciso mudar. Aqui respondendo àquela questão do filho, estando no mundo e estando lá. O que é que eu tenho que fazer? É esta orientação que eu tenho que lhe mostrar. À luz da palavra. Para ele poder saber que não é assunto dele, mas sim é um assunto no geral. Ele está a se fundamentar naquilo que é a palavra. Porque muitos pais hoje em dia sofrem, já ouvi testemunho de várias pessoas que pagam escola, pagam, entre aspas, ou pagavam os estudos para os filhos, para mandar para outra província, a faculdade, e simplesmente o filho não ir à faculdade. 2, 3 anos, o dinheiro, o pai mensalmente a mandar, até com dinheiro de cópias que nunca existiram. Então, para ti, pai, do outro lado, temos aqui a nossa bússola, a nossa guia. Experimenta. A única coisa que eu vou dizer é que experimenta, mas não vá com dúvida. Talvez vai dar, então deixa eu fazer do meu jeito, porque percebemos que o crente de hoje, na sua maioria das vezes, quer ajudar Deus. Eu faço dessa forma e Deus, você faz desta forma. Não. Confia na lei do Senhor. Essa é a única forma que nós temos. Mas nós estamos mesmo na reta final do nosso episódio de hoje. Sabemos que estamos a falar de valores do cristão e em épocas ou em tempos de crise. Nós já ouvimos aqui a menção de algumas fases dessas crises, assim como desses valores que você possa encontrar na luz do Senhor Jesus Cristo. Ouvimos uma coisa muito importante: nos apoiar ou andar com pessoas que te ajudam. Porque quando você tem pais espirituais, quando você tem uma amizade espiritual, com certeza vai te levar para o caminho do Senhor. Depende muito de com quem nós estamos a andar. E para quem tem essa crise da identidade, nas emoções, por exemplo, ser um pai espiritual, aí a maior chance desse mesmo ser humano ou desse crente, desse cristão cair. Então é muito importante se firmar no Senhor. Mas o nosso evangelista, e durante esse todo o tempo que tivemos, estamos mesmo no finalzinho, eu gostaria de saber qual foi o versículo que você abraçou mais, principalmente nesta fase que você disse, chorou tanto, estando longe de todo. Tiveste um versículo que você disse, não, esse versículo me sustentou. Tiveste algum versículo? Para ser sincero, quando isso aconteceu, não tive aquilo que é o versículo. Estamos a falar das verdades, aqui temos que trazer as verdades. Todas bem ditas. Porque se nós ocultamos ou tentamos colocar e fazer bonito não ajuda. Isso não vai nos ajudar. Nem tão No bom. momento em que eu passei essas crises, eu apenas orava. Amém. Mas orar, o que eu posso aqui dizer, citava o Pai Nosso. Amém. Citava lá o Pai Nosso no final da minha oração. Amém. Então, pode ser que este é o versículo que eu sempre tinha a essência perceber. Amém. E é bom quando nós conhecemos a palavra, porque sabemos que, olha, o Senhor Jesus ensinou aos discípulos. Se os discípulos aprenderam, quem sou eu para não aprender? É bom saber que abraçaste essa passagem bíblica. E se tivesse que nos dizer
uma frase ou uma palavra, principalmente para quem nos ouve do outro lado, para andar desses valores, com esses valores em tempo de crise. Uma palavra ou uma frase para essa mesma pessoa permanecer firme no Senhor. Eu ia dizer aqui ao público, nós precisamos nos firmar ao Senhor. Amém. Sermos firmes ao Senhor. O que é ser firme ao Senhor? Nós não podemos termos dois pensamentos. Se nós abraçamos uma causa, que é Jesus Cristo, nós não podemos recuar. Então, o apelo que eu deixo aqui é, uma vez abraçado a Jesus, uma vez decidido andar segundo o caminho de Jesus, não podemos recuar para trás. Mas o que nós temos que procurar muito mais é a palavra de Deus, a palavra genuína, a palavra certa. A palavra já nos diz, sem acrescentar e sem diminuir. Se não temos a compreensão da palavra, vamos procurar as pessoas mais compreendidas para nos esclarecermos a palavra e, acima de tudo, vivermos a palavra. Viva a verdade. Ou seja, o canal Saber com Suzy é saber, porque saber é vida. E vida é o que? É a verdade dita. Aqui no nosso canal, nós trazemos a verdade para si, trazemos como nós aqui ouvimos testemunhos verdadeiros. O nosso evangelho já falou na primeira pessoa, não disse que ouviu dizer o que ele passou e hoje ele está aqui, foi consagrado e ainda vai crescer mais no Senhor. Mas nós aqui temos uma questão de casa, é a questão que fazemos para todos e com certeza já pode ver os outros nossos episódios anteriores, acho que já sabe, já tem qual é a questão, mas a questão é esta. Sabemos que por causa das crises aqui mencionadas que o mundo traz e temos vivido de uma forma direta ou até indireta, como é que está o seu coração hoje? Se porventura a trombeta soar, como é que estás? Falando a verdade, amém. Quando coloco na balança o que o antes e o depois, eu sinto que avancei muito. Glória a Jesus. Avancei muito e sinto que o que alimenta a minha alma é procurar cada vez mais abraçar esta causa, que é aquilo que eu passei. Se hoje soar a trombeta, eu vou com isto. Oh, obrigado, Jesus. Porque naquilo que eu sinto, não são as obras, não são as palavras, a vivência, mas o facto de eu assumir total e completo ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e não misturo com ninguém. Amém. Então isso basta. Nós somos salvos pela graça. Amém. Pela graça somente. A sua graça nos basta. Amém. Fico feliz de ouvir isso porque por causa das crises, muitos de nós estamos a recuar, ou seja, estamos a frequentar a igreja só por frequentar, mas não estamos a ser a própria igreja. E quando compreendemos que precisamos ultrapassar todas essas fases e ser a própria igreja, segundo a palavra do Senhor manda, isso é de agradecer. Nós aqui temos um presentinho, se o amado olhar um bocadinho aqui, nós escondemos alguns segredos, então vamos pedir para o amado tirar, temos aqui algum, temos outros aqui, vai tirar aqui o presente preparado com o nosso canal, a nossa produção do outro lado, vai poder tirar e ler para nós o que diz o presente que tiraste. Pode tirar, sim. Tiro isso para trazer a luz. Amém. o pior é que eu nem tinha visto. Amém. Temos aqui o Gálatas 6:9. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Amém. Eu acredito que essa passagem te identifica,
Não nos cansemos. No dia que te cortaram a comunhão, tinhas tudo para desistir. Não porque a igreja falhou, mas porque estavas num momento frágil, mas não desistiu. E não vai ser hoje que vai desistir. Ouvimos da sua própria boca que não vai desistir. Então, que não se canse de fazer o bem. Sirva a Deus com tudo que tens e entrega de todas as maneiras para que se cumpra a vontade do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Uma das coisas que tem falhado muito e tem faltado muito é crente verdadeiro. Então, que possas ser o crente verdadeiro para poder acumular todos esses valores e o mundo ver que não, a fidelidade, a justiça mencionada, a disciplina, a comunhão, nós podemos encontrar no evangelista, porque ele carrega todos esses valores e anda firme na presença. Nós queremos te agradecer, mas porque estás aqui conosco, porque aceitaste este convite. E antes de sairmos mesmo do ar, gostaríamos de saber os seus beijinhos, os seus abraços, a palavra de bênção para quem vai. Agradecer a esta oportunidade que me concederam de poder estar aqui no canal. Amém. Para juntos compartilharmos aquilo que é a palavra de Deus. Amém. Conforme estava a dizer aqui, ninguém sabe tudo. É verdade. Se calhar é uma gota naquilo que... Então, eu gostaria de aprender mais, se haver mais convites, seria melhor. Já está aberto, porque mencionamos uma parte aqui que não aprofundamos, a questão da família. Precisamos de tirar um tempo para mergulhar na família, porque quando falamos da família, aí tem muita coisa escondida por trás da questão da família. Então, o convite já está lançado. Já então, o meu agradecimento vai para Deus, todo divino, poderoso. Amém. Muito obrigado, Senhor. E agradecer também ao canal. Amém. E dizer os meus beijinhos, abraços, vão para a minha costela, minha esposa. Amém. Receba aí aos meus filhos também, recebam aí o abraço do papá. Amém. E também aos nossos irmãos lá em Cristo também, Amém. os nossos beijinhos e abraços para eles e a minha família em geral. Amém, porque sabemos que se nasceste numa cidade e foi trabalhar, está a trabalhar em outra, então os beijinhos para toda a família do outro lado chegaram. Nós mais uma vez te agradecemos, obrigado por nos honrar e me deste uma ideia. Falando de família, ouvi você a dar beijinhos, a mandar os beijinhos para sua costela. Entre aspas, quem sabe que talvez no próximo episódio que estaremos com ele aqui, estará com a costela, que é para melhor trazer a questão da família. Que Deus te abençoe grandemente, abençoe em tudo que for já fazer, no seu caminhar, no seu servir. E muito obrigada por se fazer presente nesse lugar. Eu que agradeço. Amém, muito obrigada. Bom, é mais um episódio que chega ao fim. Não se esqueça que este é o canal de Saber com a Suzy. E eu aqui sou a Suzy. Que Deus te abençoe grandemente e siga-nos, se porventura ainda não nos segue, siga o canal, vá, diga lá o que você achou desse episódio, acrescenta o que faltou, sugere mais temas, se calhar semelhante ao que nós aqui mencionamos. E para ti, do outro lado, ouvimos aqui, falamos das crises, dos valores, principalmente das crises. Muito cuidado com a depressão, muito cuidado com os vícios e os jogos. Parece inofensivo porque jogamos ao telefone, parece inofensivo porque um amigo me serviu alguma droga. Muito, mas muito, muito, muito cuidado. O Senhor conta contigo. O Senhor te fez não para acabar no mundo das drogas, mas sim para lhe servir e para seres um homem, uma mulher de valor e tem também esses valores todos. É possível sim superar a depressão, é possível sim sair de todas essas crises aqui mencionadas, porque nós achamos que a única crise, entre aspas, é financeira, mas hoje provamos que não é só financeira. Então te convidamos a conhecer a Deus através deste canal de Saber com a Suzy. Nós estamos aqui para trazer testemunho, palavra de Deus, iluminando a sua mente, fortalecendo a sua fé. Existe um Deus que espera muito mais de ti. Existe um Deus que te ama, que parou tudo, entregou o seu filho para resgatar a ti, não para acabar nas drogas, não para achar que a depressão é tudo para ti, não. Você é precioso. Você é maravilhoso, você é um objeto, é um ser humano único. O Senhor parou tudo para criar a ti. Criou tudo
ao favor de ti. Ele disse, haja isso para quê? Para eu e você ficarmos e vivemos confortáveis. Então, o mundo ainda não acabou, é capaz, é possível sim, de sair deste mundo das drogas. Que o Senhor te abençoe. E a ti, pai, do outro lado, que talvez pode ter um filho mergulhado no mundo das drogas, siga o que o nosso evangelista aqui disse. Esta nossa bússola vai te orientar como seguir como pai, vai te orientar sim. Não estamos a falar de trazer os seus dízimos, não, porque o mundo fala tanto, não, já fui naquela igreja, não me ajudaram porque me fizeram tirar dízimos. Não, não estamos a falar de você trazer os seus dízimos, estamos a falar de você conhecer a palavra, porque ela é vida. Que Deus te abençoe, obrigado por ficar deste lado.